Olá, concurseiros e concurseiras de todo o Brasil. Sejam todos bem-vindos aqui a mais uma aula do nosso curso de Simples Nacional, voltado para concurso público. Para quem não me conhece, eu sou Robert Cristo, sou professor e também analista tributário da Receita Federal. Estou aqui ministrando para vocês um curso totalmente gratuito e um curso totalmente completo, tá, pessoal? E como eu digo aqui, não é porque é gratuito que vai ser meia boca, tá, pessoal? É um curso completo, com teoria e resoluções de provas anteriores. Por falar em curso completo e gratuito, eu quero divulgar aqui o curso de Raciocínio Lógico do professor e meu amigo pessoal, Paulo Henrique, que também trabalha comigo na Receita Federal, pessoal. É um curso voltado para concurso público, totalmente gratuito. Um professor que já está aí há mais de uma década lidando com esse assunto raciocínio lógico. Vale muito a pena conferir o canal dele. Vou deixar aqui no link da descrição deste vídeo, tá, pessoal? Voltando aqui para nosso assunto de hoje, a nossa aula de número 7 vai tratar de cálculo e tributação do Simples Nacional. Eu não quero que você saia aqui especialista em cálculo do Simples Nacional. Para isso, seria uma aula de 3, 4 ou 5 horas. A nossa intenção aqui é que você acerte questões de provas de concurso público, pessoal. Por isso estamos trazendo aqui aulas específicas focadas neste assunto, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de hoje? Vem comigo! Então, pessoal, já estou aqui no computador para a gente dar início então à nossa aula de número 7. Tudo bem? Então, como eu já colocou no início, vai ser aula destinada, então, aula exclusiva, então, para falar mais sobre cálculo e tributação. Como regra geral, pessoal, para se calcular um tributo, nós precisamos de uma base de cálculo e de uma alíquota. Aqui no Simples Nacional, nós vamos ver já já que existe uma tabela onde vai demonstrar qual é essa alíquota. E essa alíquota que vai estar na tabela é uma alíquota nominal, tá? E a legislação prevê o seguinte: para encontrar essa alíquota nominal, nós precisamos de utilizar a receita bruta acumulada dos últimos 12 meses anteriores ao período de apuração. Então, nós vamos somar a receita bruta dos últimos 12 meses anteriores ao período de apuração. Vamos lá nos anexos da lei complementar para verificar qual vai ser a faixa de receita bruta a que vai estar sujeita àquela receita bruta acumulada. Identificado a faixa de receita bruta, nós vamos encontrar uma alíquota, tudo bem? E essa alíquota é uma alíquota nominal. Eu deixei uma observação aqui, nós temos que encontrar uma RBT12 sempre separada, seja de receitas brutas do mercado interno. Quem já está estudando desde o início do curso aqui com a gente, sabe que nós temos uma receita bruta do mercado interno e do mercado externo. Nós temos sempre que somar elas de forma separada. Por exemplo, para efeito de exclusão, para efeito de verificar aquele limite de 4.800.000, nós já aprendemos que a gente soma as receitas de forma separada, do mercado interno e do mercado externo, tá? E aqui também, para efeitos de encontrar a alíquota, nós também temos que somar de forma separada, tudo bem? Porque se uma empresa tiver, por exemplo, uma atividade mista, onde ela faz venda de mercadorias no mercado interno e também no mercado externo, para calcular essa alíquota, tá, ela vai fazer de forma separada, vai somar as últimas 12 receitas brutas do mercado interno e as últimas 12 receitas brutas do mercado externo. E aí vai lá nas faixas de tributação de acordo com o anexo da atividade da empresa para fazer o cálculo da alíquota efetiva. Mas pode ficar calmo, pessoal. Nós vamos ainda trabalhar bastante sobre isso. Nós estamos aqui no início de tudo, tá? A determinação para encontrar a alíquota nominal é com base, então, na RBT12. Lembre-se bastante disso, tá? Para não se confundir, uma outra receita bruta acumulada que é a RBA, que é aquela receita bruta acumulada do ano calendário corrente, que a gente vai somando durante o ano para verificar se a empresa ela está sujeita ou não à exclusão, tudo bem? Essa aqui é a receita bruta dos últimos 12 meses anteriores ao período de apuração. Veja que não é necessariamente receita bruta do próprio ano calendário, porque se, por exemplo, nós estivermos no período de apuração de abril de 2023, para achar as últimas 12 receitas, vou acabar pegando parte, né, do ano calendário de 2023 e também parte do ano calendário de 2022. Eu vou encontrar a receita bruta dos últimos 12 meses. Também fica atento a isso, tá? Então, por hora, para encontrar a alíquota nominal, a gente precisa da RBT12. Vamos para frente. E aqui, pessoal, veja que eu trouxe aqui o anexo 1. Nós vamos ainda estudar mais à frente, pode ficar tranquilo, que no caso de tributação do Simples Nacional, a Lei Complementar 123, ela prevê 5 anexos de tributação, que é de acordo com a atividade da empresa. Já vou adiantar aqui um pouquinho, tá? O anexo 1 é para comércio, tá? Atividade comercial.
Anexo 2 é para atividade industrial. Anexo 3 para alguns tipos de serviço. Anexo 4 também para um grupo de serviço bem restrito, nós vamos ver depois. E também tem finalmente o anexo 5 que também se aplica a alguns outros serviços, tá? Então eu peguei aqui o anexo 1 só para a gente visualizar como é que funciona esse acúmulo da RBT12 para encontrar a nossa alíquota nominal, tudo bem? Vamos dar uma olhada aqui no anexo. Veja aqui, se eu tiver uma RBT12 acumulada, digamos assim que seja de R$1 milhão, tá? Vai estar onde? Vai estar aqui, ó. Vai estar na quarta faixa, tá? E qual seria a alíquota nominal? 10,7, tá? Veja que é uma alíquota nominal. E aqui nós temos aqui uma parcela a deduzir. Nós vamos ver já que vamos jogar em uma fórmula para encontrar a alíquota efetiva, que é aquela alíquota que realmente vai incidir sobre a base de cálculo, tudo bem? Então, por enquanto aqui, foi para a gente verificar como que se encontra a alíquota nominal. Então, para identificar a alíquota nominal, eu vou somar a RBT12, eu preciso encontrar a RBT12. Uma vez que eu encontrei a RBT12 e já sei qual é a atividade que a empresa está sujeita sobre aquele determinado mês, aí eu verifiquei qual é a atividade, vou lá no anexo, pego o RBT12 e identifico qual é a faixa de tributação. Uma vez que eu tenho a faixa de tributação, eu vou dar uma olhada aqui na tabela e vou encontrar a alíquota, essa alíquota nominal. E em provas de concurso público, o examinador normalmente ele vai te dar essa RBT12, ok? E aí vai perguntar, de acordo com a RBT12, qual vai ser a alíquota nominal? Aí, essa é a mais simples. Ele vai te dar o anexo, basta você identificar qual é a faixa de tributação e identificar a alíquota nominal. Mas pode ser que ele peça, então, também a alíquota efetiva, que é a que nós vamos estudar agora. Olha só, a legislação vai falar o seguinte, para encontrar a alíquota efetiva, ela vai te dar uma fórmula, tá? Que vai ser a RBT12 vezes a alíquota nominal, aquela alíquota que a gente acabou de estudar, menos aquela parcela a deduzir que está lá naquela mesma faixa, tá? Que nós identificamos, dividido pela RBT12. Ao fazer essa conta aqui, nós vamos identificar a alíquota efetiva. É essa alíquota que vai incidir sobre a base de cálculo. Então, leiam bastante, com bastante atenção, o enunciado da questão da prova, tá? Se ela está querendo que você saiba a alíquota nominal ou a alíquota efetiva, tá? Essa é uma questão que dá para matar fácil, mas tem que ter atenção na hora de fazer a leitura do enunciado, tudo bem? Então, aqui está a fórmula para encontrar a alíquota efetiva. Porque eu já verifiquei que normalmente a banca te dá a fórmula. Mas não é uma fórmula complexa, pessoal. É melhor você gravar essa fórmula, tá? Então, para achar a alíquota efetiva, RBT12 vezes a alíquota nominal menos a parcela a deduzir, tá lá no próprio anexo, tá? Dividido por RBT12. Aí você encontra, então, a sua alíquota nominal. Tudo bem? Dando sequência aqui ainda, vamos fazer aqui um exemplo bem tranquilo para vocês consolidarem esse entendimento do cálculo da alíquota efetiva. Olha só o que eu coloquei aqui. Então, eu estou calculando a alíquota efetiva para o período de apuração de abril de 2023. Temos uma RBT12 de 2.800.000 e está dizendo que o tipo de atividade é revenda de mercadorias, que é anexo 1 da lei complementar. Tudo bem? Olha só agora, pessoal. Então, já tenho a RBT12, que é uma variável importante para calcular a alíquota efetiva. Sem ela, não tem como fazer o cálculo, tá, pessoal? Então, eu tenho que a RBT12 é de 2.800.000. E eu sei que a atividade é tributada no anexo 1, porque é revenda de mercadorias. Então, eu vou lá no anexo 1 e vou pegar minha RBT12, 2.800.000, e vou identificar qual é a faixa que ela está. Então, está aqui na quinta faixa, 2.800.000 está aqui dentro, tá? Então, eu vou pegar minha alíquota nominal, 14,3, e tem a parcela a deduzir, 87.300, vou jogar isso na fórmula. Lembrando que a fórmula é RBT12, 2.800.000 multiplicados pela alíquota nominal, deduzido da parcela a deduzir, dividido pela RBT12. Ao fazer isso, você vai encontrar aqui, ó, a alíquota efetiva, 11,182%. Então, justamente essa alíquota que vai incidir sobre a base de cálculo. Entenderam, pessoal? Veja, a alíquota nominal é 14,3 aqui, 14,30. Mas não é essa alíquota que vai ser aplicada sobre a base de cálculo. Porque precisa, primeiramente, calcular a alíquota efetiva, igual nós acabamos de fazer aqui. Fique atento na prova, que eu já vi bancas cobrando esse tipo de cenário aqui. Vamos seguir. E aqui, pessoal, agora, nós temos uma regrinha da legislação que é a RBT12 proporcionalizada.
Imagina, nós vimos que para encontrar a faixa da receita bruta, para encontrar a alíquota nominal, eu preciso da RBT12, que é a receita bruta acumulada nos últimos 12 meses anteriores ao período de apuração. Mas e se a empresa não tiver 12 meses? Ela tiver iniciado a sua atividade, como é que encontra essa RBT12? Então a legislação trouxe uma regra que deve fazer a proporcionalização. No primeiro mês de atividade, você vai pegar a receita do mês e multiplicar por 12. Aí você vai encontrar então a sua RBT12 proporcionalizada. Nos próximos 11 meses subsequentes, a legislação fala que você tem que fazer uma média aritmética e multiplicar por 12. Tudo bem? Eu tenho aqui já um exemplo. Vamos fazer então alguns cenários aqui para encontrar essa RBT12 de uma empresa que ainda não tenha 12 meses de atividade. Vamos supor então, a CNPJ teve sua abertura em 15 de janeiro de 2023. Aqui nós temos aqui receitas do mercado interno, por exemplo, janeiro de 2023, R$ 5.000, fevereiro teve R$ 65.000, mês de março não teve receita bruta. Como é que seria o cálculo da RBT12, então, para o primeiro mês, do mês de janeiro? Mês de primeiro mês, então você pega a receita bruta do próprio mês e multiplica por 12, 5.000 vezes 12, R$ 60.000. Agora, nos próximos 11 meses subsequentes, é a média aritmética multiplicada por 12. Então, se eu estou no mês de fevereiro, se eu quero fazer o cálculo, o que eu vou fazer? É dos meses anteriores. Então, eu vou pegar a receita bruta de janeiro. Se eu vou fazer média, vou dividir então por quanto? Por 1, só tem um mês anterior, fevereiro. Só tem um mês de janeiro, então é média. Vou pegar a receita de janeiro, dividir por 1, que vai dar a própria receita bruta de janeiro. Vou multiplicar por 12 e vou encontrar R$ 60.000, que foi o mesmo valor de receita bruta encontrada no primeiro mês. Agora, se eu quiser aqui encontrar agora a receita bruta proporcionalizada para o mês de março de 2023, o que eu vou fazer? Vou somar as receitas brutas anteriores. Quais são as anteriores? Fevereiro e janeiro. Vou multiplicar. Vou dividir por quanto agora? Vou dividir por 2. Eu só tenho 2 meses anteriores. Eu vou fazer a média. Então, eu vou pegar 65.000. Vou somar com 5.000. Eu tenho aqui 65.000 no mês de fevereiro e tenho 1.000 aqui no mês de janeiro. Então, estou calculando a RBT12 de março. Eu somo fevereiro e janeiro. Vou ter o quê? R$ 70.000. Vou dividir por 2. Só tem 2 meses anteriores. E vou multiplicar por 12, tá? Então, eu encontrei aqui uma RBT12 proporcionalizada de R$ 420.000. Para finalizar o exemplo aqui, RBT12 proporcionalizada para abril de 2023. Eu vou fazer o quê? Vou somar as receitas brutas anteriores a abril. Eu tenho o quê? Março, fevereiro e janeiro. Deu quanto? 70.000. Vou dividir por 3 e vou multiplicar por 12. Tudo bem? Aqui eu encontrei 280.000. O que eu faço agora? Aí eu só vou lá, identifico qual é a atividade. Se for atividade do anexo 1, por exemplo, eu vou lá, então, em qual faixa que está 280.000? 280.000 está aqui na segunda faixa. Então, eu tenho uma alíquota nominal de 7,3, tá? Então, foi só para a gente identificar, para encontrar a RBT12 proporcionalizada no caso de empresas em início de atividade, quando não tem 12 meses ainda. Depois que tiver 12 meses, aí é regra geral. É só somar. Só somar os últimos 12 meses que você já identifica, então, qual vai ser a faixa, identifica qual vai ser a alíquota nominal. Tudo bem, pessoal? Então, vamos dar sequência. E aqui, pessoal, antes de dar seguimento para um próximo tópico aqui, eu quero voltar aqui na tabela do anexo 1, que nós já vamos verificar daqui a pouquinho quais são os anexos de tributação, tá? Eu quero chamar a atenção ainda com relação à questão da alíquota, tudo bem? Nós já falamos aqui sobre a alíquota nominal. Então, a gente encontra a faixa de receita bruta e vê a alíquota nominal. Vamos pegar aqui um exemplo, olha só. Se a gente pegar aqui o exemplo da primeira faixa, né, a alíquota nominal 4%. Eu quero que vocês observem aqui embaixo, tá? A própria lei, no próprio anexo, ele já traz aqui quais são os percentuais de cada tributo em relação à alíquota nominal. Então, aqui nós temos aqui, primeira faixa, 4%. Desses 4% aqui, 5,5% é destinado ao imposto de renda, tá? Contribuição social 3,5%, COFINS, tem PIS, contribuição previdenciária patronal e o ICMS, já que a gente está falando do anexo 1, que é o anexo de comércio, tá? Então, dentro da alíquota nominal, essa alíquota nominal é composta por vários tributos, tudo bem? Isso vai depender, essa composição vai depender de qual anexo a atividade seja tributada. Então, o anexo 1, ele tem dentro ali, além dos tributos federais, ele vai ter aqui o ICMS. Se fosse anexo 3, 4 e 5, que são anexos destinados à prestação de serviço, nós teríamos lá dentro também o ISS, não seria ICMS. Tudo bem, pessoal? É só para vocês terem essa
essa dinâmica aqui, esse conhecimento, porque assim, uma questão, por exemplo, além da alíquota efetiva, ele pedir a alíquota efetiva de um determinado tributo. Então, além de encontrar a alíquota efetiva, igual aquele cálculo que nós já fizemos, lembra daqueles 11,182? Então, nós se pedisse lá, por exemplo, para a gente encontrar qual é o percentual destinado ao IRPJ, eu ia pegar aqueles 11,182, né? Eu ia tirar lá 5,5%. Aí eu ia encontrar, então, quanto seria, então, destinado ao IRPJ. Bem, agora sim, vamos dar sequência ao nosso próximo tópico aqui, tá? Agora, pessoal, nós já falamos bastante da alíquota nominal, da alíquota efetiva, da RBT12. Agora a gente fala de uma próxima variável do cálculo, que é a questão da base de cálculo, que é sobre ela que vai incidir a alíquota e chegar a um valor devido, tá? A legislação prevê que a empresa optante pelo Simples Nacional, que ela pode, né, escolher se ela quer optar pela tributação sobre as receitas recebidas, regime de caixa, ou sobre as receitas auferidas, regime de competência. Para efeito de concurso público, o que a gente deve levar é que existe sim a possibilidade de escolher entre regime de caixa e regime de competência, e que essa opção, pessoal, ela é irretratável para todo o ano calendário, tá? Então, cuidado com a pegadinha, pode estar lá prevendo lá em uma das alternativas da questão, que essa opção ela é retratável, que a empresa poderia mudar isso durante o ano calendário, mas não pode, tá? Uma vez que está escolhido, eleito já, qual vai ser o regime adotado, vai se ficar com aquele regime, ele caixa, competência durante todo o ano calendário. Pode mudar para o ano calendário seguinte, tá? Porque anualmente essa escolha é feita todo ano, tá, pessoal? Então todo ano a empresa faz a escolha, caixa, competência. Mas uma vez que escolheu, aquele ano fica naquele regime, só pode alterar para o ano subsequente, tá? Então isso que a gente deve guardar aqui para efeito de concurso público. Agora aqui uma situação que tem caído bastante nas provas de Simples Nacional, é com relação à questão da segregação da receita bruta, pessoal. O que nós já vimos até agora em relação a cálculo? Alíquota nominal, alíquota efetiva, RBT12, tá? Nós já vimos também a questão de poder optar pelo caixa ou competência, que ali é a base de cálculo. Agora a legislação prevê que aquela base de cálculo, que ela tem que ser segregada. As receitas têm que ser separadas por tipo de receita, porque a depender do tipo de receita, ela vai ter uma tributação, seja no anexo 1, 2, 3, 4 ou 5, que são os anexos previstos na lei complementar, e é sobre isso que eu vou falar com vocês agora, tá? A legislação fala o seguinte, então, olha, o contribuinte ele tem que separar, ele tem que segregar as receitas da seguinte maneira. Revenda de mercadorias, que serão tributados no anexo 1, tá? Então, comércio, anexo 1. Vendas de mercadorias industrializadas pelo contribuinte, que serão tributadas na forma do anexo 2. Então, indústria, anexo 2 direto, tá? Agora ele vai falar aqui, ó, prestação de serviços de que trata o parágrafo 5º-B deste artigo, né, artigo 18, e dos serviços vinculados à locação de bens imóveis e corretagem de imóveis que serão tributados na forma do anexo 3. Então nós vamos ver que existem vários serviços que são tributados no anexo 3, aqui já no item 4, prestação de serviços de que trata o parágrafo 5º-C, a 5º-F e 5º-I deste artigo 18, que serão tributados nas formas previstas naqueles parágrafos. Fiquem tranquilos, pessoal. Vamos aqui passar por cada um desses itens aqui, para que vocês conheçam qual é a atividade que está tributada em qual anexo, tá? Nós vamos passar por cada um. Então, nós vimos aqui, a princípio, que, por exemplo, revenda de mercadorias, anexo 1. Indústria, anexo 2. Alguns serviços aqui, anexo 3, tá, pessoal? Então, a princípio, nós vimos até agora isso aqui. Tem muita coisa para a gente ver ainda sobre esse tópico, tá? A lei continua ainda, tá? Locação de bens móveis, que serão tributados na forma do anexo 3, tá? Bens móveis, anexo 3. Então, locação de bens móveis, anexo 3, deduzida a parcela correspondente ao ISS. Por que isso? Porque tempos e tempos atrás, o STJ já decidiu que locação não é serviço, tá, pessoal? E lá dentro do anexo 3, um dos tributos que tem lá é o ISS. Então, como ele vai ser tributado no anexo 3, tem que lembrar de deduzir a parcela do ISS, ok? O próximo aqui, atividades com incidência simultânea de IPI e de ISS, que serão tributados na forma do anexo 2 desta lei complementar, deduzida a parcela correspondente ao ICMS e acrescida a parcela correspondente ao ISS previsto na lei complementar do anexo 3, tá, pessoal? Então,
atividade simultânea de IPI e ISS, então está dizendo que vai ter tanto IPI, ou seja, uma indústria também considerada também prestação de serviço, atividade simultânea, tá? Então, neste caso aqui, ela vai dizer que você tem que, no anexo 2, como o anexo 2 tem ICMS dentro, ele vai tirar o ICMS, está dizendo, deduzida a parcela do ICMS, e acrescida, então, a parcela correspondente ao ISS do anexo 3, tá? Isso costuma aparecer também. Outro item aqui, comercialização de medicamentos e produtos magistrais produzidos por manipulação de fórmulas. São as farmácias de manipulação, pessoal. E aqui tem um detalhe. Se for sob encomenda, produzidos no próprio estabelecimento para entrega posterior em caráter pessoal, anexo 3. Nos demais casos, anexo 1. O que é isso aqui, pessoal? Então tá lá, você pegou sua receita médica, foi numa farmácia de manipulação e pede então para manipular aquele medicamento. Neste caso, quando a farmácia de manipulação te entregar aquele medicamento, ela fez para você em caráter pessoal, está te entregando conforme a receita. Então, aquela farmácia vai tributar aquele faturamento no anexo 3, vai considerar como se fosse serviço. Agora, se você simplesmente for lá na farmácia de manipulação e comprar um medicamento ou um creme, qualquer coisa que seja, já produzido, ou seja, chamado aqueles produtos de prateleira, já estão prontos, se você pegar aquilo lá e comprar, aquela receita bruta vai ser considerada tributada no anexo 1, tá, pessoal? Então veja esses detalhes aqui no caso de farmácia de manipulação, tá? Vamos dar seguimento aqui. Ainda deve ser segregadas as receitas brutas decorrente de operação ou prestação sujeitas à tributação concentrada em uma única etapa, que é a tributação monofásica, bem como em relação ao ICMS, que o imposto já tenha sido recolhido por substituto tributário ou por antecipação tributária com encerramento de tributação. A legislação, pessoal, ela vai dizer o seguinte: olha, você tem que segregar suas receitas brutas também, no caso você está revendendo, né? Se ela for sujeita à tributação monofásica, ou se já tivesse sido, por exemplo, tributada antecipadamente no ICMS lá na barreira, por exemplo. Tem situações que, por exemplo, o contribuinte faz uma operação sujeita ao ICMS que o Estado já cobra o ICMS antecipado, lá na própria fronteira, por exemplo, já é cobrado isso. Quando esse contribuinte for fazer essa revenda daquele produto, ele tem direito a segregar aquela receita bruta, de tal forma que não vai mais incidir o ICMS, tá? É a mesma coisa no caso de tributação monofásica. Você já teve tributação monofásica na etapa anterior, na hora de revender aquela mercadoria, ele vai segregar aquela receita de tal forma que não incida mais PIS e COFINS, porque já incidiu na etapa anterior, tá? É dessa forma que a legislação trabalha, pessoal. Por isso que nós comentamos já no início. Vai ser segregadas as receitas de acordo com a atividade econômica do contribuinte no caso concreto. A legislação já prevê em tese quais são essas situações. E o contribuinte, na hora de fazer a sua apuração, vai fazer essa segregação. Vamos lá? Vamos continuar então. Vai segregar também sobre as receitas sobre as quais houve retenção de ISS, na forma do parágrafo 6º deste artigo e parágrafo 4º do artigo 21 desta lei complementar, ou na hipótese do parágrafo 22A deste artigo, seja devido em valor fixo ao respectivo município, nos casos do escritório de serviços contábeis. Da mesma forma que eu expliquei anteriormente, se o contribuinte então estiver prestando um serviço, e esse serviço já tiver sido sujeito à retenção na fonte do ISS, ele vai ter que segregar essa receita bruta, dizendo lá que já teve retenção de ISS, e aí o sistema que a gente vai ver daqui a pouco vai tirar automaticamente então, o ISS lá de dentro. Por quê? Porque ele já pagou de uma forma antecipada por meio da retenção na fonte, ok? Outra situação que tem que fazer a segregação da receita bruta. Sujeitos à tributação em valor fixo ou que tenham sido objeto de isenção ou redução de ISS ou de ICMS na forma prevista nessa lei complementar. Nós vamos ver daqui a pouquinho que estados e municípios podem adotar, por exemplo, valores fixos de ICMS e de ISS. Quando o contribuinte estiver sujeito a essa situação, ele tem que fazer essa segregação também desta forma, tudo bem? Vamos dar sequência aqui ainda. Também devem ser segregadas as receitas brutas decorrentes de exportação para o exterior, tá? Aqui a gente pode chamar de exportação direta, ok? Aí vai dizer, inclusive as vendas realizadas por meio de comercial exportadora ou da sociedade de propósito específico. Então aqui seriam as exportações indiretas, tá? Você vira alguma questão nesse sentido, dizendo que deve ser segregadas as exportações diretas ou indiretas, essa afirmativa está correta, tá? Também deve ser segregada sobre as quais o ISS devido a município diverso do estabelecimento prestador. Existem situações
que o ISS ele é devido no local da prestação de serviço, tá, pessoal? Existem duas regras. O ISS pode ser devido no local do estabelecimento prestador, no município do estabelecimento prestador, ou pode ser devido no local da prestação. E aí, se o ISS for devido no local da prestação para um outro município, tá? Aí o contribuinte tem que lembrar de fazer essa segregação também. Vamos lá? Agora a gente volta a falar um pouco mais intensidade aqui dos anexos de tributação, tá? A gente passou aqui sobre a segregação das receitas. Agora a gente está falando aqui dos anexos propriamente dito. Já até mostrei lá o escopo, né, de como é o anexo 1. Todos os demais anexos seguem aquela mesma filosofia, onde nós vamos ter uma coluna, né, para a RBT12, para encontrar a faixa, depois nós vamos ter uma alíquota nominal e também nós temos uma parcela a deduzir, tudo bem? Todos os demais anexos são iguais àqueles anexos ali, aquele anexo 1 que a gente já apresentou. Então, o anexo 1 é para comércio, revendas de mercadorias, tá? Anexo 2, indústria, tá? Vendas de produtos industrializados pelo contribuinte. Vamos dar sequência. Já o anexo 3, no caso de prestações de serviço, pessoal, a gente vai perder um pouco mais tempo aqui, tá? Infelizmente, eu vou ter que pedir para vocês que deem uma, duas, três olhadas aqui, como está na lei complementar, que infelizmente você vai ter que acabar tendo que decorar de alguma forma, tá, pessoal? Eu vou tentar passar alguns métodos para facilitar isso, mas infelizmente não tem um método 100% fácil para decorar isso aqui, tá, pessoal? É um pouco mais cansativo, mas vamos lá, pessoal, força aí. Estão previstos, então, para ser tributados no anexo 3 e não sujeitos a fator R, É o que a gente chama de anexo 3 puro, vai direto para o anexo 3. Já eu comento sobre esse fator R, tá? Quando for falar sobre os serviços sujeitos ao fator R, eu comento um pouquinho sobre o fator R, tá? Nós estamos falando agora aqui daqueles serviços que serão tributados no anexo 3 direto, tá? Anexo 3 direto, e que não estão sujeitos ao fator R. Quais são esses serviços? Está aqui, ó. Neste caso, creche, pré-escola, estabelecimento de ensino fundamental, de ensino médio, de escolas técnicas, profissionais de línguas estrangeiras, de artes, cursos técnicos de pilotagem, preparatórios para concursos, gerenciais e escolas livres. Aí, ó, exceto, ou seja, não estará diretamente no anexo 3, exceto academias de dança, de capoeira, de yoga, de artes marciais, academias de atividades físicas, desportivas, de natação e de escolas de esportes. Mais à frente nós vamos ver que essas atividades aqui, eles até podem ir para o anexo 3, mas vai depender justamente do fator R, tá? Então guardem por enquanto só essa informação, que existem serviços que vão direto para o anexo 3, sem ter que observar o fator R, que são esses que a gente acabou de verificar aqui, tá? Mas essas exceções aqui, ó, que eu acabei de comentar, elas podem ir para o anexo 5, mas estarão sujeitos ao fator R, e aí a gente vai trabalhar isso um pouco mais à frente, tá? Ainda com relação ao anexo 3, que não são sujeitos ao fator R, nós temos as outras atividades aqui de agências de viagem e turismo, agências terceirizadas de correio, agências lotéricas, centro de formação de condutores de veículos automotores de transporte terrestre de passageiros e de carga. Então gravem bem aqui, ó, que no caso aqui do centro de formação de condutores, nós estamos falando de quê? De transporte terrestre, não está falando aqui de transporte, por exemplo, de aéreo, tá, pessoal? Então tenha atenção neste caso aqui, tá? Também são anexo 3 diretamente serviços de instalação, de reparos e manutenção em geral, bem como usinagem, solda, tratamento e revestimento em metais, tá? Aqui quero chamar atenção apenas para a questão da manutenção, a manutenção em geral. Qualquer manutenção em qualquer equipamento, qualquer objeto, anexo 3. Também no caso, pessoal, aqui, se você estiver fazendo uma reforma, um reparo, uma pintura em alguma obra, anexo 3. Veja por aí, manutenção, reparo, tá? Em obra. Não é a obra em si, tá? É só manutenção, reformas, aí anexo 3, tá? Porque existem outras situações que vai ser tributado em outro anexo, nós vamos ver daqui a pouco, tá? Então fique atento com essas questões aqui. Uma simples pintura, uma simples reforma, uma manutenção ali, isso vai ser anexo 3. Vamos dar seguimento aqui. Ainda anexo 3, não sujeitos ao fator R. Então lá, serviços relacionados, né, a produções cinematográficas, audiovisuais, artísticas e culturais, sua exibição, apresentação, inclusive no caso de música, literatura, artes cênicas,
artes visuais, cinematográficas, audiovisuais, tudo anexo 3, transporte municipal de passageiros, escritório de serviços contábeis, corretagem de seguros, corretagem de imóveis de terceiros e serviços vinculados à locação de imóveis de terceiros também, tá, pessoal? Isso tudo aqui, então, anexo 3 diretamente, tá? Ainda, pessoal, nós temos comercialização de medicamentos e produtos magistrais produzidos por manipulação de fórmulas sob encomenda. Nós vimos agora há pouco isso, né, pessoal, quando estava falando da segregação. Então, nesse caso, também anexo 3 direto. E, por fim, vai dizer que outros serviços que, cumulativamente, não tenham por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício de atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou cultural, que constitua profissão regulamentada ou não, e que também não estejam, então, sujeitos aos anexos 4 ou anexo 5. Aqui, pessoal, aqui comigo, olha só. O que a legislação está tratando aqui? Regra geral, anexo 3, são serviços que não são serviços, digamos, serviços intelectuais, técnicos, desportivos, tá? Artístico, cultural, regra geral. Mas nós vimos que existem exceções. Agora há pouco a gente viu lá que está no anexo 3, por exemplo, lá, atividades de ensino, de creche, ensino fundamental, nós vimos isso. Então, se não tivesse expressamente previsto aquilo ali, aquelas situações não seriam tributados no anexo 3, tá, pessoal? Então, como há previsão expressa, ele vai ser anexo 3 ali. Aí nós já vimos que tem vários outros segmentos que são anexo 3. Aí a legislação diz o seguinte, olha, quando você pensar em algum serviço, e esse serviço, se ele não for intelectual, técnico, esportivo, cultural, artístico, se não for desse, e também não tiver uma tributação expressa dizendo que é anexo 4 ou 5, se tiver uma tributação expressa, ele vai ser tributado de acordo com o que está lá expressamente, tá? Mas se não tiver, é porque vai ser anexo 3. Então você chega a qual vai ser o anexo por exceção, tá, pessoal? Vamos dar um exemplo aqui. A gente vai ver daqui a pouco que a lei complementar não fala, por exemplo, qual vai ser a tributação do serviço de borracharia. Então é anexo 3, por quê? Não é um serviço técnico, cultural, artístico, tá? Intelectual. E também não tem uma tributação específica, não está dizendo que vai ser anexo 4 ou 5, então vai ser anexo 3. Outro serviço aqui, serviço de chaveiro, por exemplo. Não tem uma tributação dizendo que vai ser uma tributação expressa e qual vai ser o anexo. Então não tem um anexo, eu tenho que ver, é uma atividade intelectual? Não é, serviço de chaveiro não é uma atividade intelectual. Está previsto em algum anexo diferente, anexo 4, 5? Também não, então é anexo 3, tá, pessoal? É dessa forma que a gente encontra. Isso aqui é uma regra até que pode te ajudar até na prova, tá? Outra questão aqui. Vamos supor ali, certo dia eu estava passando ali pelo calçadão e vi ali, coco, R$10. Partir o coco, R$3. Aí, né, cabeça já de professor, pensei, coco, revenda, anexo 1. Tudo bem? Partir o coco é um serviço. Olha, é uma atividade intelectual, técnica, esportiva, cultural, artística? Não, não é. Tem uma tributação específica no anexo 4 ou 5? Não, não tem. Então é anexo 3. Entenderam aí? Conseguiram pegar esse feeling aí? Talvez isso possa te ajudar na prova, tá, pessoal? Então vamos lá, vamos dar seguimento aqui. E ainda vai ser, ele diz aqui, anexo 3 com ajustes de tributação. Olha só, escritório de serviços contábeis. Por quê? Vai ser anexo 3 menos o percentual do ISS. Por quê? Escritório de serviços contábeis, quando sujeitos ao valor fixo pelo município, tá, pessoal? Então, se o município instituiu o valor fixo para escritório de serviços contábeis, quando ele for tributar essa atividade, vai ser anexo 3. Mas vai ser menos o ISS que vai estar pagando de forma fixa, tá? Outra situação, locação de bens móveis. Já vimos lá atrás, tá? Então é anexo 3 menos percentual do ISS. Outra situação aqui, ó, vai ser anexo 3, mas vai ser menos percentual do ISS, mais percentual de ICMS do anexo 1. Quais são essas situações? Transporte intermunicipal e interestadual de cargas, transporte intermunicipal e interestadual de passageiros, nas situações que forem permitidas, tá? E serviços de comunicação. A gente observar, esses serviços aqui, eles são tributados pelo ICMS, pessoal. Mas veja que a lei fala, olha, vai ser tributado no anexo 3. E nós já sabemos que o anexo 3 tem lá dentro o ISS. Então, para que ocorra a tributação correta, a lei fala, vai ser anexo 3, mas você vai deduzir, vai tirar o ISS e vai acrescentar o ICMS na mesma faixa de RBT12, tudo bem? Vamos lá, vamos seguir em frente. Agora a gente mudou de anexo, pessoal. Agora serão tributados no anexo 4, quais são os serviços? Construção de imóveis,
e obras de engenharia em geral, inclusive sobre a forma de subempreitada. Aqui nós estamos falando da obra propriamente dita. Então, vai construir uma obra, aquela obra é anexo 4. Eu disse agora há pouco que vai reformar uma obra, por exemplo, vai lá fazer uma reforma, qualquer coisa nesse sentido, aí é anexo 3, tá bom, pessoal? Também, pessoal, tem que ficar atento ao seguinte, vamos supor que já está tendo uma obra que está ali fazendo a obra ainda, tá? Vamos supor que uma outra empresa seja contratada para instalar portas, janelas, vidros em geral, tá? Essa atividade é tributada no anexo 3, tá? Anexo 3. Agora, prestem bastante atenção. Agora, quando, por exemplo, a instalação de portas, janelas, fizer parte da própria obra, do contrato de obra, ou seja, existe uma construtora que vai fazer a obra por um todo, inclusive colocar portas, janelas, vidros, tudo que for inserido junto com a obra, tudo se tributa junto com a obra, então vai ser anexo 4, ok? Então tenha bastante atenção com relação a esse ponto aqui. Também serão tributados no anexo 4, execução de projetos e serviços de paisagismo, decoração de interiores, serviço de vigilância, limpeza, conservação e o serviço advocatício. Então, todos esses serviços aqui são tributados no anexo 4. Uma grande característica que o anexo 4 tem, diferente dos outros anexos, é que no anexo 4 não tem a CPP lá dentro, tá? Dentro da alíquota, que é a contribuição patronal previdenciária. Quem está acompanhando a gente aqui no nosso curso já sabe, né? Que a CPP para esses serviços aqui, ela é recolhida fora do Simples Nacional, de acordo com as regras aplicáveis às demais pessoas jurídicas. Regra geral vai ser sobre a folha de salários, tá, pessoal? Então a empresa ela vai tributar aquela atividade ali dentro do Simples Nacional, tá? Mas com relação à contribuição previdenciária patronal, vai pagar isso de acordo com as regras aplicáveis às pessoas jurídicas fora do Simples Nacional. Tudo bem? Vamos lá então dar seguimento. Agora sim, a gente vai falar sobre o fator R. Fator R, pessoal, é que matematicamente falando sobre ele vai ser a razão, ou seja, vai ser a divisão da folha de salários mais encargos dos últimos 12 meses anteriores ao período de apuração, dividido pela receita bruta dos 12 meses anteriores ao período de apuração. Ao fazer essa divisão, nós vamos encontrar então o tal do fator R. E aí você já pode estar percebendo, olha, se está dividindo folha de salários, né, dividindo pela receita bruta, quanto maior for a folha de salários, maior aqui vai dar o nosso resultado, né? A nossa razão, que vai ser maior, vai ser o nosso fator R. Quanto maior o fator R, menor vai ser a tributação. Isso, pessoal, foi em razão de que muitos segmentos, né, de atividades, sempre quando ia alterar a lei complementar, sempre iam lá nos seus parlamentares e pediam, olha, me coloca no anexo 3, porque o anexo 3 é o anexo, em relação à prestação de serviço, tem a menor alíquota. E já o anexo 5, que a gente vai ver daqui a pouco, é o que tem a maior alíquota. E sempre que ia alterar a lei complementar, sempre tinha essas questões, tá? Aí, certa vez, o legislador falou, não, peraí, vamos acabar com isso, então. Nós vamos criar um fator R que, a depender do seu fator R, você pode ir para o anexo 3 ou vai ficar no anexo 5. Tudo bem, pessoal? E aí vai dizer o seguinte, olha, se o seu fator R for maior ou igual a 0,28, ou seja, se a sua folha de salário estiver correspondendo a 28%, né, ou mais da sua receita bruta, você vai para o anexo 3. Agora, se for menor, aí você vai para o anexo 5. Então é isso, pessoal, o tal do fator R é isso. Quando a gente estudou o anexo 3, aquela primeira parte que nós estudamos do anexo 3, nós vimos que era anexo 3 não sujeitos a esse fator R, tá? Então aqueles serviços lá não estão sujeitos a esse fator R aqui, eles é anexo 3 direto, tá? Agora a gente vai ver agora, daqui a pouco, quais são os serviços que, a depender do fator R, eles poderão ser anexo 3 ou anexo 5. E ainda, pessoal, a legislação fala que considera-se folha de salários, incluindo os encargos, o montante pago nos 12 meses anteriores ao período de apuração a título de remuneração a pessoas físicas, decorrente do trabalho e de prolabore, acrescido do montante efetivamente recolhido a título de contribuição patronal previdenciária, inclusive aquele valor que é pago do próprio dentro do Simples Nacional e também o FGTS. Então, para o efeito de folha de salários, para fazer essa divisão, você vai pegar ali os salários, né, propriamente dito, da folha de salário dos empregados, vai considerar também os autônomos, tá, que a empresa tiver feito algum pagamento para autônomos, vai considerar a CPP mais o FGTS. Isso em si vai ser então a folha de salário. Vai pegar isso, vai dividir pelas receitas brutas anteriores, vai encontrar o tal do fator R. Aí, a depender, é maior ou menor do que 0,28? Se for maior,
maior ou igual, né, vai ser anexo 3. Se for menor, vai para o anexo 5. Tudo bem, pessoal, aí com relação ao fator R? Vamos lá, vamos dar seguimento aqui. E aí, então, a legislação vai dizer o seguinte, eu trouxe igual está na lei, pessoal. Ela vai dizer lá, ó, são tributados no anexo 3, mas serão anexo 5 quando o fator R for inferior a 28%. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, ó, são tal dos serviços sujeitos ao fator R. A lei prevê, olha, esse grupinho aqui, a princípio ele é anexo 3, mas se o fator R dele for inferior a 28%, né, o 0,28%, vai ser então anexo 5. Aí ele dá várias atividades, pessoal. Eu vou sugerir que vocês façam a leitura depois, mas regra geral, são atividades ligadas a atividades intelectuais, artísticas, culturais, tudo bem, esportivas e por aí vai. Tentam ir por esse caminho, tá? Então essas atividades são as atividades sujeitas ao fator R, tudo bem? Vamos lá, vamos seguir mais um pouco aqui. Nós temos aqui também, onde a lei complementar vai dizer, olha, serão anexo 5, as seguintes atividades serão tributadas no anexo 5, mas irão para o anexo 3 quando o fator R for igual ou superior a 0,28, que é os 28%, tá? Então tá aqui novamente essas atividades, como isso são normalmente atividades ligadas, né, à natureza técnica, científica, intelectual, desportiva, tá? Então, olha, essas atividades são anexo 5, mas se o fator R, né, for maior ou igual a 0,28, você vai para o 3. Então, eu posso somar tanto essa questão aqui como aquela que a gente acabou de falar, eu chamo tudo de serviços sujeitos ao fator R, tá? Porque para saber se é 3 ou 5, vai depender então do fator R. Vamos dar seguimento aqui, pessoal. E aí, pessoal, vocês viram como é complexo tudo isso? Dentro do Simples Nacional, a maior complexidade realmente está dentro do cálculo. Nós temos os anexos de tributação, temos a segregação das receitas, já vimos a alíquota nominal, a alíquota efetiva e por aí vai, tá? Imagine calcular isso tudo na mão. Imagina se uma empresa tem atividades de comércio, indústria, serviços X, Y, Z, para fazer esse cálculo na mão. Seria mais complexo, né, pessoal? Hoje em dia, claro, a maioria dos escritórios de contabilidade existem softwares aí que fazem esse cálculo, tá? Mas a própria lei complementar, ela previu lá que vai ter um sistema para fazer esse cálculo. E esse sistema é chamado de PG10D, Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional Declaratório, que é o PG10D. E esse PG10D, pessoal, ele é uma declaração, tá? Ele é uma declaração mensal do Simples Nacional. É ali que o contribuinte confessa sua dívida, tá? Então, quando ele estiver lá dentro do PG10D, dentro desse sistema ele vai colocar sua receita bruta, ele vai segregar as receitas, vai dizer, olha, essa receita ela é de comércio, ela é de indústria, é do anexo 3, 4 ou 5, né? Ah, tem tributação monofásica, tem ICMS com início no estado X, tem ISS devido a outro município. É dentro desse sisteminha aqui do PG10D que ele vai prestar essas informações e o sistema vai dar o cálculo para ele, tudo bem? Então esse sistema aqui, nele são informadas as receitas, né, de forma segregada para que o sistema faça o cálculo. Deve ser enviado da Receita Federal até o prazo para pagamento do imposto, tá? Do DAS. O DAS ele vence, regra geral, no dia 20. Mas se o dia 20 não for dia útil, então prorroga-se para o dia útil imediatamente posterior, tá? Então, o que temos que gravar essencialmente aqui? O PG10 ele é uma obrigação acessória, ele é uma declaração mensal, ele é confissão de dívida, ok? Vamos lá. Nós já falamos lá na hora da segregação que os estados e os municípios eles podem instituir valores fixos mensais de ICMS, ED e ISS, pessoal. Quais são os critérios, então, que têm que ser observados? Então, os estados e municípios poderão estabelecer valores fixos mensais para recolhimento do ICMS e ISS para contribuintes que tenham receita bruta anual de até 360 mil, tá? E tem aqui ainda, ó, neste caso, o ICMS e o ISS não serão apurados de acordo com as tabelas lá dos anexos, tá? 1, 2, 3, 4 e 5. Se o estado ou o município adotar valor fixo, quando o contribuinte for fazer o pagamento desse tributo fixo, ele vai colocar lá no PG10D que ele está sujeito ao valor fixo, lembra que é uma das formas de segregar, né? E aí vai ser desconsiderado aquele percentual que tem lá dentro dos anexos. Aquele percentualzinho que é destinado ao ICMS, ao ISS, eles serão desconsiderados porque ele vai pagar um valor fixo agora, tá bom? Isso porque o estado e o município ele assim definiu, tá? E aqui o impedimento de recolher os valores fixos ocorre já no mês seguinte ao mês em que houver o excesso de receita bruta. Então, o contribuinte no ano calendário anterior ficou dentro do parâmetro ali de 360 mil reais, tá?
Então vamos supor que ele estava sujeito a valor fixo. Aí durante o próximo ano, né, no decorrer do ano calendário, a RBA, Receita Bruta Acumulada do ano calendário corrente, tá, tem ultrapassado 360 mil. Neste caso, então, ele deixa de estar submetido a valor fixo e vai voltar a apurar, então, os tributos dentro do Simples Nacional, ali pelas tabelinhas do Simples Nacional, tá? Vai incidir aquelas alíquotas previstas nas tabelas, ok? Agora, esses valores fixos mensais, eles têm um limite. O Estado e o município não podem colocar qualquer valor. A própria, nesse caso, eu busquei lá na resolução quais são esses valores, tá, pessoal? Ó, para a MEPP, que tem no ano calendário anterior, a Receita Bruta de até 180 mil, no caso vai ser só a ME, né? Porque a ME é até 360 mil. E no caso do valor fixo, só se aplica quem tem até 360 mil. Então, no caso da ME, que tenha até 180 mil, o Estado pode instituir um valor fixo de ICMS de R$ 108. Não pode ser mais. Pode ser menos, tá? Pode ser menos. No caso de ISS, seria então de R$ 162,75. Já se a empresa ME, né, tiver entre 180 a 360 mil, o Estado pode instituir um valor fixo de ICMS de R$ 295,50 e já no caso do município, no caso do ISS, R$ 427,50. Tudo bem? Vamos lá, pessoal, vamos seguir? Agora, esse item aqui é muito importante mesmo, pessoal. Quem está acompanhando nosso curso desde o começo, lá na nossa primeira aula, a gente está falando da instituição, né, do nascimento lá do Simples Nacional, lá dos aspectos constitucionais do Simples Nacional. Nós vimos lá que no artigo 146, inciso 3d, parágrafo único, estava dito lá que o regime especial, né, do Simples Nacional, que, no caso de instituição daquele regime, tudo bem, poderia ocorrer condições diferenciadas por estado. Só que veja bem, pessoal, todos os estados, todos os municípios, obrigatoriamente estão no Simples Nacional. Não tem essa de não, o estado X não está no Simples Nacional. Eles estão, o estado e o município estarão dentro do Simples Nacional. O que ocorre é que a lei complementar, que criar o Simples Nacional, poderá estabelecer condições diferenciadas por estado. E é exatamente o tal do sublimite de receita bruta. Então, abaixo, limite, então vai ser abaixo do limite. Que limite? O limite do Simples Nacional. O limite do Simples Nacional é de R$ 4.800.000. Tá, esse é o limite. O que a legislação está dizendo é o seguinte, olha, existe um teto abaixo ali que vai ser, quando ultrapassado, o ICMS ou ISS não estarão mais dentro do Simples Nacional. Veja que é o tributo, não é o contribuinte que fica fora do Simples Nacional. Então, quando ele ultrapassa o sublimite, o contribuinte continua no Simples Nacional. Apenas o ICMS ou o ISS ficarão fora do Simples Nacional. Tudo bem, pessoal? Esse é o conceito preliminar aqui, é o começo de tudo, tá, pessoal? O que nós temos que fixar aqui? Que existe, então, o limite, 4.800.000, e também existe um sublimite, vamos ver agora esse valor, tá? E a legislação prevê que possam existir dois sublimites. O primeiro é um sublimite de até 1.800.000 de adoção facultativa pelos estados cuja participação no PIB for de até 1%, tá? Então, aqueles estados, né, que têm uma menor capacidade, né, de arrecadação, por exemplo. Neste caso, aqueles estados menores, cuja participação no PIB for de até 1%, eles podem instituir um sublimite de 1.800.000. Então, o que vai acontecer naqueles estados? Vamos supor aqui, para título de exemplo, que o estado de Rondônia, por exemplo, adote o sublimite de 1.800.000 porque ele tem um PIB de até 1%. Os contribuintes que tiverem lá, estabelecimentos lá em Rondônia, se a receita bruta acumulada do ano calendário corrente, a RBA, tá, pessoal? Neste caso, se ultrapassar 1.800.000, o que acontece? A empresa continua no Simples. Mas o ICMS e o ISS ficarão fora do Simples Nacional. Sacaram aí, pessoal? E existe um outro sublimite. O outro que é de 3.600.000 de adoção obrigatória por todos os estados e Distrito Federal. Então, nós podemos, os estados que têm participação no PIB de até 1% podem adotar, se quiserem, né, o sublimite de 1.800.000. Agora, se eles não adotarem o sublimite de 1.800.000, aí ele cai na regra geral, que é onde tem um sublimite que é para todos os estados, que é um sublimite de 3.600.000. E outra regra muito importante, que cai muito em concurso público, quando é tocado nesse assunto aqui, é esse aqui, ó. Os municípios seguem a adoção pelos estados e Distrito Federal. Então, se o estado adotou o sublimite de 1.800.000, vamos supor lá, Rondônia tivesse adotado, tá? Neste caso aqui, todos os municípios daquele estado
também adotarão automaticamente o sublimite de 1.800.000, tá? Agora, se o Estado não adotou o sublimite de 1.800.000, ele ficou sujeito aos 3.600.000, que é todos os estados estão obrigados a esse sublimite. Então, todos os demais municípios dentro daqueles estados também estarão adotando aquele sublimite que o Estado estiver adotado, tá, pessoal? Outra regra aqui que é importante. Para efeito de sublimite, nós temos que observar a receita bruta do ano calendário corrente, aquela que começa em janeiro e vai somando durante o ano e aí termina em dezembro e inicia novamente a soma. Tudo bem, pessoal? Porque nós já vimos que nós temos a RBT12, quando a gente viu lá a parte do cálculo ali das faixas, né? A RBT12, ela serve basicamente para encontrar qual é a faixa de tributação, para descobrir qual é a alíquota nominal. Basicamente ela serve para isso, tá, pessoal? Os outros acúmulos de receita bruta é sempre com base na receita bruta acumulada do ano calendário corrente. Tudo bem? Vamos lá que ainda tem mais coisa aqui sobre o sublimite. No caso também, pessoal, o sublimite, você pode ter dois sublimites. Um sublimite de mercado interno e um sublimite de mercado externo. Tudo bem? Então você vai pegar ali, por exemplo, vamos supor que uma empresa seja venda dentro do Brasil, também faça prestação de serviço ou vende para fora, tá? No caso, para efeito de sublimite, ela vai somar de forma separada. O que foi venda no mercado interno, vendas e serviços no mercado interno, fala de um grupo aqui soma, tá, pessoal? E o que for de exportação faz ali, vai acompanhando aquele sublimite ali. Se qualquer um deles ultrapassar 3.600.000, aí neste caso, então, a empresa fica impedida de recolher ICMS e ISS dentro do Simples Nacional. Só lembrar que, então, essa soma é feita de forma separada, ok? Vamos ainda com relação ao sublimite. Para efeitos de enquadramento no Simples Nacional, bem como para recolhimento dos tributos federais, o limite continua sendo de 4.800.000. Já falei isso várias vezes, né, pessoal? O sublimite ele é apenas para efeito de impedimento de recolhimento do ICMS ou do ISS dentro do Simples Nacional. Os demais tributos, os federais, continuam observando os 4.800.000, tá? E aqui embaixo, nós vamos ver aqui já com relação aos efeitos desse impedimento. Você pode estar se pensando, tudo bem, ultrapassou os 3.600.000, mas a partir de que momento que o contribuinte fica impedido de recolher o ICMS e o ISS dentro do Simples Nacional? Então, isso a gente vai ver daqui a pouquinho os efeitos disso aí, tá bom? Aguardem um instante isso aí, tá? E aqui, nós estamos sempre falando aqui, né, do sublimite, do valor de 3.600.000. Mas nós temos que lembrar que se for uma empresa no ano calendário dela de início de atividade, assim como nós tivemos na hora de fazer nosso limite, a empresa em início de atividade não tem direito ao sublimite aqui de 3.600.000 e também não tem direito ao limite de 4.800.000. Tem que fazer a proporcionalização. E a regra da proporcionalização do sublimite segue a mesma regra da proporcionalização do limite, tudo bem? Eu já trouxe aqui um exemplo aqui. Uma empresa que abriu seu CNPJ no dia 31 de março de 2023. Então, neste caso, para fazer o cálculo de qual é o sublimite que ela tem direito, ela não vai ter direito a 3.600.000. Vai ser um sublimite proporcional. Como é que é feito esse cálculo? Vai pegar, então, o sublimite que está sujeito. Vamos supor aqui que esse aqui estivesse sujeito ao sublimite de 3.600.000, tá? Vai pegar 3.600.000, divide por 12 e multiplica pela quantidade de meses, né? Entre a abertura do CNPJ até o mês de dezembro. Lembrando que a fração de mês é considerada como um mês inteiro. Desde que no meu exemplo, o CNPJ foi aberto em 31 de março. Mas mesmo assim, eu considero o mês de março como um mês inteiro, tá, pessoal? Então, eu vou pegar março até dezembro e vou encontrar 10 meses. Então, 3.600.000 dividido por 12, encontrei 300.000, que é uma média, tá? Agora, eu vou multiplicar por 10.000, então vai ser 3 milhões. Esse aqui vai ser, então, o sublimite que essa empresa está sujeita. Nesse caso, de início de atividade, foi de 3 milhões. Tudo bem? Vamos dar a sequência aqui. Agora sim, a gente vai falar agora sobre os efeitos do impedimento. A partir de quando, então, que a empresa realmente passa a ficar impedida de recolher o ICMS e o ISS dentro do Simples Nacional? Vamos pegar aqui, nós vamos iniciar aqui. Excesso de receita bruta no ano calendário de início de atividade. Então, quando ultrapassar, então, o sublimite proporcional. Se ultrapassar o sublimite proporcional em até 20%, os efeitos desse impedimento, 1º de janeiro do ano calendário seguinte. Exemplo, está lá a empresa, né, ela teve, pode ser aquele mesmo exemplo anterior, né? Ela abriu o CNPJ em 31 de março. Vamos supor que naquele ano ela tinha, então, direito ao sublimite proporcional de 3 milhões. Vamos supor que em 2023 ela fica com 3.100.000. Neste caso, ela não ultrapassou em mais de 20, foi em até 20. Então, neste caso, ela fica impedida de recolher ICMS e ISS a partir de 1º de janeiro do ano seguinte, tudo bem? Agora,
Se esse excesso for acima, for mais de 20%, os efeitos retroagem ao início da abertura. Vamos pegar aquele exemplo ainda. Abriu o CNPJ em 31 de março de 2023. Vamos supor que o excesso de receita bruta lá no mês de dezembro ultrapassou os 3 milhões e ultrapassou além disso, além dos 20%. Neste caso, os efeitos, né, do impedimento retroagem a data da abertura do CNPJ. Então vai voltar lá em 31 de março e pegar dali para frente, recolher tudo, né, de forma em atraso, tá? De acordo com as regras aplicáveis às demais empresas, tá? Vai observar a legislação do Estado, no caso do ICMS, e a legislação do município. Vai recolher isso tudo fora do Simples Nacional, ok? Agora, outra situação aqui, olha comigo aqui. Excesso de receita bruta fora do ano de início de atividade. Se foi fora do ano de início de atividade, se ultrapassou o sublimite em até 20%, efeito a ser 1º de janeiro do ano calendário seguinte. Agora, se tiver ultrapassado em mais de 20%, efeitos a partir do mês seguinte ao excesso. Então, vamos pegar uma empresa aí já, o CNPJ aberto já há 2, 3 anos, né? Vamos supor que no mês de setembro de 2023 ela ultrapassou o sublimite em mais de 20%. Então, neste caso, se ela ultrapassou em setembro, a partir de 1º de outubro ela já recolhe o ICMS ou ISS já fora do Simples Nacional. Mas ela continua sendo Simples Nacional durante todo aquele ano calendário, tudo bem? No ano calendário seguinte também, se ela não tiver ultrapassado os 4.800.000. Ok, pessoal? Vamos lá. Chegou, pessoal, aquele momento a gente testar os nossos conhecimentos que a gente estudou aqui até agora. Eu sei que é uma aula maçante, uma aula cansativa, mas tem caído. Como eu disse no começo, não é algo que tem caído tanto, mas é bom a gente estar preparado, porque é nesse momento que se a gente acertar uma questão dessa daqui, a gente sai de reprovado para aprovado ou muda demais a nossa classificação em um concurso público, pessoal. Estou preparando para vocês para acertar qualquer questão, tá? Vamos lá, vamos fazer um teste aqui, vamos ver como é que está caindo em prova. Olha essa prova aqui, FGV 2023, Controladoria Geral do Estado, pagando R$22 mil, pessoal. Vamos fazer essa questão aqui, olha comigo. Todos os estados e municípios participam obrigatoriamente do Simples Nacional. Ah, perfeito, eu acabei de falar isso com vocês, hein? Todos os estados e municípios participam dentro do Simples Nacional, perfeito. Entretanto, a depender da participação de cada estado no Produto Interno Bruto, né, no PIB brasileiro, poderão ser adotados pelos estados limites diferenciados de receita bruta de APP, sublimites. Ah, isso mesmo, pode sim, para efeitos de recolhimento do ICMS e ISS, conforme o caso. Acerca do sublimite, assinale a alternativa correta, ele quer o correto, tá? Ele está querendo o correto. Então ele está querendo uma questãozinha aqui sobre sublimite. E o caput aqui do enunciado da questão foi perfeito, pessoal. É isso mesmo, tá? Todos os estados e os municípios, eles obrigatoriamente estão no Simples Nacional. Que pode ter um sublimite que, quando extrapola, aquele contribuinte, ele ficará impedido de recolher apenas o ICMS e o ISS. Mas isso não quer dizer que o estado está fora do Simples Nacional, de forma alguma, tá? Tudo bem? Vamos lá para a nossa questão agora? A. O sublimite adotado por um estado se aplica obrigatoriamente ao recolhimento do ISS dos municípios nele localizados? Perfeito, vimos isso agora há pouco, é exatamente isso. O que ele está querendo aqui? Ele quer o quê? Pessoal, já disse aqui com vocês em outro momento, né? Quando a letra A está certa, a primeira coisa que você faz é olhar o enunciado, ver se o enunciado quer realmente a correta. Às vezes tem muita pegadinha que ele quer a incorreta e a alternativa A já é a correta, você já sai marcando logo, tá? Nesse caso aqui, ele está querendo a correta. Então, a nossa alternativa A realmente aqui está correta. Mas vamos seguir aqui com os demais, tá? Ó, os sublimites são limites diferenciados de receita líquida. Opa! Não falamos nada de receita líquida. É de receita bruta, então aqui está errado. Das empresas inseridas no Simples, tá? Aplicadas optantes por este regime, válidos para efeito de recolhimento do ICMS, ok, ISS e IPI. Não, IPI está fora. Sublimite só tem a ver com ICMS e com ISS. Vamos lá para C. A taxa de inflação do ano anterior ao que será estabelecido. A taxa de inflação do ano anterior ao que será estabelecido o sublimite é que determina a possibilidade dos estados ou Distrito Federal adotarem um valor maior ou menor de sublimite. É errado, né? Não é taxa de inflação nenhuma. O próprio enunciado já deu a resposta para a gente, é o PIB. Olha aqui em cima. Olha que legal. Talvez o examinador nem percebeu, mas já deu a resposta para a gente aqui no enunciado da questão. É o PIB, não tem nada de taxa de inflação, se parecer GPM, qualquer outro índice, está errado, tá? Observa os para efeito sublimite, é o PIB, tá? O D.
O sublimite adotado por Estado é aplicado para o recolhimento de todos os tributos abrangidos pelo Simples Nacional, inclusive contribuições e impostos federais. Está errado, né, pessoal? Está errado, está errado. Sempre quando tiver uma palavrinha todos, né, sempre, nunca, jamais, já suspeitem, tá? Está errado que, então, o sublimite é prefeito de ICMS e ISS. E o recolhimento do ISS dos municípios não é afetado pelo sublimite adotado pelo Estado? É errado, né, pessoal? É afetado sim, é afetado, tá? Então, porque se o Estado adotou, o município automaticamente adotou esse mesmo sublimite, afeta sim o recolhimento do ISS. Viram como é que cai isso em prova? Vamos mais uma. FCC, Cefaz, Santa Catarina 2018, auditor fiscal, salário aproximado de R$23 mil. Vamos ver o que cobrou lá. Vamos dar uma olhadinha aqui. Conforme estabelece a Lei Complementar 123, os contribuintes optantes pelo Simples Nacional devem recolher o tributo devido no âmbito do regime, mediante documento único de arrecadação. Tudo bem. Para fins de cálculo do valor devido no mês, conforme o disposto no artigo 18A da referida lei, o contribuinte optante pelo Simples Nacional deve computar separadamente as receitas decorrentes de... O que ele está querendo aqui, pessoal? Ele quer testar se a gente sabe sobre segregação de receita bruta. Como é que está lá? Como é que deve ser feita essa segregação de receita bruta? Por isso, pessoal, eu sempre tenho comentado com vocês aqui, a leitura da lei seca é muito importante aqui, tá, pessoal? Porque está caindo muita literalidade, tá? Eu não indico ficar lendo livro nenhum de Simples Nacional. Nenhum, tá, pessoal? Com as nossas aulas aqui, eu tenho certeza que você vai matar qualquer questão de Simples Nacional que cobrar a Lei Complementar 123. Qualquer questão, tá? Leia a lei e faça nossas aulas aqui. Vamos lá para a alternativa A. Como é que deve ser segregada a receita bruta? Olha só. Revenda de mercadorias? Beleza, diz isso mesmo. Revenda de mercadorias, venda de mercadorias industrializadas pelo próprio contribuinte, perfeito. Locação de bens móveis, ok. Venda de medicamentos produzidos por manipulação de fórmulas pelo contribuinte sob encomenda e mediante prescrição médica. E exportação para o exterior, entre outras. É dessa forma que ele deve segregar? Sim. A princípio, sim. A princípio, que está igual, está na lei complementar. Vamos lá. Revenda de mercadorias adquirida nacional? A princípio, sim. Embora não seja tão literalidade assim, mas a princípio, sim. Porque quando é comércio, é revenda. Revenda de mercadoria adquirida nacional. Ok. Mas ele não separa ele não é separado nas segregações em revenda de mercadoria adquirida nacional, revenda de mercadoria adquirida e importada. Não tem esse tipo de segregação desta forma, pessoal. Ele está querendo que a gente saiba como está lá na lei complementar. Então não está dessa forma. Ou vamos seguir aqui ainda. Revenda de mercadorias industrializada pelo próprio contribuinte, ok. Comercialização de medicamentos produzidos por manipulação de fórmulas no estabelecimento ou em terceiros. Olha só que ele pegou aqui, pessoal. Ele disse também em terceiros? Não. Isso aqui está errado, tá? É só no caso de manipulação de fórmulas feito no próprio estabelecimento da empresa optante. Não tem nada de estabelecimento de terceiros aqui, tá? Também deve segregar a exportação. Exportação, ok. Locação de bens móveis, ok. Locação de bens imóveis, entre outros. Aqui tudo bem. Mas nós já vimos aqui que nós tínhamos alguns erros aqui. Então, isso aqui não é nosso gabarito. C. Revenda de mercadoria no atacado. Não tem nada disso, pessoal. A lei complementar não fala que tem que separar em vendas de atacado, vendas de varejo. Nada disso, pessoal. Prestação de serviços, ok. Locação de bens móveis ou imóveis, exportação para o exterior, tudo bem. Letra D. Tem que segregar aplicação financeira? Não. Aplicação financeira sequer é base de cálculo do Simples Nacional, tá, pessoal? Só para vocês já saibam disso. Base de cálculo do Simples Nacional é o quê? Receitas de prestação de serviço e vendas e revendas. Tudo bem, pessoal? Basicamente é isso. Ou no caso, então, de intermediação de negócios, também o resultado das operações em conta alheia. Ponto final. Já falamos isso aqui no nosso curso, aqui no decorrer, tá? Então, aqui já está errado, não é nosso gabarito. Letra E. Vendas realizadas, recebidas. Vendas realizadas, mas ainda não recebidas. Pessoal, ele quer confundir sua cabeça, tá? Não tem nada disso lá na lei complementar. Porque aí, na hora que você está fazendo a prova, você começa... Vendas realizadas, recebidas. Será que faz sentido? Aí você começa a se complicar, tá, pessoal? Então, nesse caso, por isso é importante fazer a leitura da lei complementar SIC. Então, não tem nada de segregação por esses receitas recebidas, não recebidas. Então, realmente, nosso gabarito é a letra A. Vamos lá, mais uma? Olha só, esse daqui é concurso de prefeitura, tá, pessoal? Mas é nível superior, uma banca que a gente não conhece tanto. Mas vamos lá, vamos ver o que está querendo aqui.
Acerca do regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte, Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar 123, é correto afirmar, opa, ele quer o correto. Então, de acordo com o Simples Nacional, de acordo com a Lei Complementar, o que é correto afirmar? As receitas decorrentes das atividades industriais, são tributadas na forma do anexo 1? Não, né, pessoal? Anexo 1 não. Indústria, anexo 2. Da Lei Complementar. Com acréscimo do IPI constante do anexo 2, não. O próprio anexo 2, ele já contém o IPI, tá, pessoal? Ele já tem o IPI ali dentro. Então, vendas de mercadorias industrializadas é diretamente no anexo 2. Vamos para a letra B. As receitas decorrentes da locação de bens móveis serão tributadas na forma do anexo 2? Não, pessoal. Lembra lá? A gente está falando sobre segregação? Locação de bens móveis é anexo 3. Então, não é anexo 2, tá? É anexo 3. E aí, o que vai dizer? Deduzida a parcela correspondente ao ISS. Isso aqui estaria certo, tá, pessoal? A locação de bens móveis é anexo 3, deduzida a parcela correspondente ao ISS. C. As receitas decorrentes das atividades industriais serão tributadas na forma do anexo 3. Não, acabamos de ver agora há pouco. Indústria, anexo 2. Está errado aqui. As receitas decorrentes das atividades de prestação de serviço de comunicação, de transporte interestadual e intermunicipal de cargas e de transportes autorizados à tributação na sistemática do Simples Nacional, inclusive na modalidade fluvial, serão tributados na forma do anexo 3, deduzida a parcela correspondente ao ICMS e acrescida da parcela correspondente ao ISS, previsto no anexo 1. O que está errado aqui, pessoal? Realmente aqui, as receitas de transporte, tá? Interestadual, intermunicipal de comunicação, eles são anexo 3, tá? Até aqui está certo. Mas essas atividades são tributadas por quem? Pelo ICMS. O anexo 3 lá dentro não tem ICMS. O que a legislação fala? É deduzida a parcela correspondente ao ISS. Você deduz o ISS e acrescenta o ICMS. Ele inverteu aqui, tá, pessoal? Olha a pegadinha aqui. Tudo bem? Vamos lá para fechar? Por último aqui, as receitas decorrentes da atividade com incidência simultânea de IPI e ISS serão tributadas na forma do anexo 2, ok? Deduzida a parcela correspondente ao ICMS, anexo 2, deduzindo ICMS e acrescentando a parcela correspondente ao ISS do anexo 3. Perfeito, pessoal. É dessa forma que está na lei complementar, então letra E é o nosso gabarito. Pessoal, então nós chegamos ao fim aqui da nossa aula de número 7. Aula pesada, eu sei disso, pessoal. Tentem ver e rever esses itens que eu tenho colocado que caem um pouco mais, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não esqueça do kit YouTube, tá, pessoal? Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal. A gente aqui no YouTube sobrevive de inscrição, de like e de compartilhamento. Tudo bem, pessoal? Até uma próxima aula, ok? Até mais.